Olá, amigos e amigas, tudo bem? Respondendo aqui a Jéssica Luana, que mandou um comentário aqui. Edu, você recebeu críticas quando decidiu deixar seu emprego fixo para seguir seu sonho com os bonecos? Olha, recebi sim. Recebi porque eu tinha um histórico já de ter dificuldade com aquele emprego que você tem que estar todo dia das 8 da manhã até as 6 da tarde, ficar ali naquela rotina, né? Fazendo a mesma coisa e tudo mais. Então eu já tive algumas experiências de trabalho assim e não deu certo. Eu gostava de trabalhar mais livre, né? Então eu gostei mais de trabalhar, por exemplo, tinha um amigo meu que trabalhava com empreitada. Eu gostava mais de ajudar ele na obra, porque tinha mais liberdade de movimento, de ação, de mexer com pessoas. Tá? Não gostava de ficar preso numa linha de produção ou num escritório. Isso me dava muita tristeza, né? Então eu, quando pedi a conta desse emprego, que eu estava na GM, General Motors, né? Entrar na GM é muito bom até hoje. Entrar na GM é muito bom até hoje, né? Quem consegue entrar numa grande empresa, General Motors, Volkswagen e tal, Fiat, as pessoas entram lá e ficam a vida toda lá. E é uma boa, né? E eu, quando pedi a conta, nossa, a família falou: Meu Deus, isso aí não tem jeito mesmo, cara. Esse cara aí, sabe, ele tem as oportunidades e ele chuta e tal. Então tinha essa história assim. Aliás, sempre teve, né? O pessoal de casa achava que era meio maluco pelo fato de ter uma veia artística, né? Então, pessoal, os artistas são discriminados, assim. Então, a gente sofre muito com isso. A pergunta dela segue aqui. Eu imagino que principalmente naquele tempo as pessoas não acreditaram muito que daria certo. O que te impulsionava a continuar e o que te fez pensar num tempo onde o trabalho com bonecos não era tão reconhecido que daria certo? O que me fez continuar com esse trabalho, o que me fez seguir com esse trabalho e avançar e acreditar, é porque quem via o trabalho ficava encantado. Sabe, quem via os bonecos, quem via as minhas peças de teatro, os textos, né? Quem via assim o cenário, quem via aquela coisa toda, ficava assim, sabe? Ficava impressionado. Ficava, nossa, que legal. Ficava assim, sabe? Nossa, putz, que bacana isso, cara, que bacana. Então o pessoal ficava animado, assim, sabe? O pessoal ficava assim, tocado, né? Então eu continuei por causa disso, porque não é possível que quando eu mesmo vendo os bonecos eu fiquei meio deslumbrado. Não é possível que eu via, ficava deslumbrado, as pessoas vendo, ficassem deslumbradas. Não é possível que isso que ia dar errado, você tá entendendo? Então esse era o ponto. Então o que me impulsionou foi ver o resultado do trabalho. Nessa época eu já levava boneco para as igrejas e fazia também o meu trabalho de evangelismo, brincava com as crianças. Outro dia eu construí um cenário numa igreja. A igreja o cenário devia ter uns 3 metros mais ou menos de largura por uns 2 de altura. Eu fiz uma grande televisão junto com meu irmão e meu tio e enchemos de boneco essa televisão enorme que era esse cenário. E foi uma revolução, fizemos um lindo trabalho infantil. Então, assim, vendo o resultado do trabalho, como é que fantoche, é que eu estava falando para vocês, fantoche nas igrejas sempre foi colocado de uma forma muito, muito amadora, muito simples, porque é o que as pessoas conseguem fazer. E eu quis dar um salto nisso, eu quis dar uma profissionalizada nisso, né? Eu quis elevar isso a um outro padrão. E eu acho que por onde eu passei eu consegui, sabe? Porque o resultado desse trabalho na igreja assim foi tremendo, sabe? As crianças amaram, a gente ficou muito impressionado. E eu percebi que dava para melhorar ainda. Eu sempre que eu fazia um teatro de boneco, eu via assim, poxa, eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar o texto, eu posso melhorar a edição, eu posso melhorar o boneco, eu posso melhorar a manipulação. Então aí a gente sempre querendo melhorar, e então isso me fez acreditar, porque eu levei esse teatro para tudo que é lugar. Eu falei para vocês de escola, mas existem vários lugares que dá para você colocar o teatro de boneco. Por exemplo, aniversários, bufês. Eu coloquei muito em shoppings, em livrarias, fiz vários shows na livraria Saraiva com vários tipos de boneco, não só com xaropinho. Então eu fiz muitos shoppings, em época de Natal, fiz boneco fantasiado de Papai Noel. Então assim, eu devo tudo que eu tenho a boneco, né? E é isso. Então eu queria dividir essas experiências com vocês, para vocês saberem que a gente tem muito para fazer ainda com boneco. Tem muito trabalho para ser feito ainda com boneco. Mais para frente eu vou falar em outros vídeos as ideias que eu tenho para construir cenários com boneco, e vocês vão perceber que isso que eu fiz em São Paulo dá para ser feito em vários estados do Brasil aí que tem carência de cultura, né?
carência de cultura assim, desse tipo de trabalho de teatro de bonecos. Né? E no Nordeste existe uma cena forte que é a questão do mamulengo, o títere, né? O titereteiro, né? Mas é uma coisa muito tímida ainda, e uma coisa que está se perdendo, e a gente não pode deixar isso se perder, sabe? Isso é uma das coisas que me levou a vir aqui falar de boneco. E o boneco não precisa só ser esse boneco com essa plástica que eu apresento, que é a plástica do cartoon, mas pode ser o boneco da cultura. Então, por exemplo, assim, o Giramundo é uma trupe de bonecos que tem bonecos maravilhosos que são aqueles bonecos marionete. Marionete, a turma de Giramundo trabalha com boneco marionete que é maravilhoso. O pessoal também, a companhia de bonecos de Paraty, a companhia Truques de bonecos. Então, só para você ter uma ideia, esses nomes que eu falei, depois vocês digitam aí e procura o tanto de trabalho que dá para fazer com boneco. Então, minha ideia com esse tipo de vídeo é fomentar realmente o trabalho do boneco, divulgar para que o Brasil possa abrir mais a mente e o trabalho para o boneco. Tem muito para crescer ainda com o boneco no Brasil, tá bom? Obrigado, Jéssica, pela sua pergunta. E se tiver perguntas também assim relevantes, bacanas, a gente vai respondendo.